Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que esteja nos assistindo a mais uma videoaula do nosso canal. Professor Veríssimo Guedes de História, do Colégio Externado Santa Clara, que nessa parceria com o Sistema Farias Brito de Ensino vem buscando o melhor para vocês, nossos alunos e alunas, que é garantir um aprendizado seguro e de qualidade em meio a essa pandemia. Sei que não está fácil. Meus amores da terceira série do ensino médio, uma conquista aí, meus parabéns a vocês, adiamento da realização do Enem, não só para vocês, principalmente para os alunos da rede pública que estão sofrendo muito com a falta de aulas, vocês ainda têm esses canais aqui para a gente ir se comunicando, mas que no final todos estão sofrendo porque nada substitui as aulas presenciais. Meus amores, essa aula hoje é para vocês da terceira série, nós vamos ver aí agora com vocês o volume 3 de História, História 2, que é História Geral, História Antiga ainda. Estamos aí dando início à Idade Média. Hoje vamos assistir a aula da aula 14, certo, meus amores? A Europa Feudal. Hoje será a aula 14. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História. Não só os meus alunos e alunas do Colégio Externado Santa Clara, mas todos vocês que estão assistindo nossos vídeos aqui pelo canal. Qualquer dúvida, deixe uma mensagem, deixe um comentário que a gente vai buscar atender vocês da melhor maneira. Galerinha, vamos lá, aula 14, feudalismo, meus amores, A gente viu na aula da semana passada o surgimento, desenvolvimento e a crise do Império Romano. E agora a gente vai ver como fica a Europa depois da queda do Império Romano Ocidental, tá certo, meus amores? O processo de feudalização e todas as suas transformações, tá ok? Aula 14, vamos nessa? Vamos lá, meus amores. A Europa na Alta Idade Média, A Alta Idade Média é um período da história europeia que se estende do século V ao século X, certo? As invasões bárbaras dificultaram o abastecimento das cidades. Com isso, a vitalidade do comércio diminuiu e a população urbana decresceu. Então nós vamos ter um abandono das cidades, como a gente viu na crise lá do Império Romano, as pessoas indo para a zona rural em busca de proteção, com medo das invasões desses povos estrangeiros, povos germânicos e também povos que vinham da Ásia, que aqui é colocado como bárbara, os romanos viam todo aquele que não era romano como bárbaro, um termo pejorativo, temos que ter cuidado. Os antigos escravos, ao longo de um lento processo, acabaram se misturando aos camponeses livres e assim fundiram-se numa nova e única camada social, a dos servos, tá certo? Os quais se caracterizavam pela prisão à terra e pelo dever de prestar serviços ao Senhor. Essas mudanças levaram à ruralização da sociedade, desencadeando a substituição da cidadania e do direito pelos laços de fidelidade, que era a principal característica do período feudal. Entre os povos germânicos, o modelo de família era o patriarcal, o cotidiano era militarizado e a violência fazia parte da sociedade. Imagina essa sociedade que agora é dominada pelos germânicos, que vai entrar num processo de assimilação de germânicos e romanos, todos dois grupos militares, podemos dizer assim, guerreiros, principalmente aqui para os germânicos, que a violência fazia parte da sociedade, do cotidiano. Imagine a situação que vai ficar a Europa durante o feudalismo, que vai da alta até a baixa Idade Média. A violência vai ser recorrente, certo? Nós vamos ter um processo de evangelização da Europa Ocidental, muito forte nesse início, Papel da Igreja Católica na unificação da sociedade, limitação da violência e participação na administração real. A Igreja Católica vai se fortalecer, se desenvolver e crescer cada vez mais, A Igreja Católica lutou contra o paganismo e atuou na evangelização dos povos, tornando a Europa um continente cristão por volta do ano 1000, Aqui no decorrer dos séculos, meus amores? Século I, II, III, até o século X, Nós vamos ter comunidades cristãs disseminadas pelo Império Romano, início das missões de cristianização nas Ilhas Britânicas, início da conversão dos povos eslavos e escandinavos, surgimento do cristianismo, O cristianismo torna-se a religião oficial do Império Romano e vocês vão vendo essa alternação, Se alternando. O cristianismo vai surgir, vai ser perseguido pelos romanos. Jesus Cristo é crucificado pelos romanos, vão perseguir os cristãos, Depois, Roma vai dar liberdade de culto. Logo após, Teodósio, em 380, adota o cristianismo como religião oficial romana. E daí o cristianismo vai se difundindo. Quando Roma é invadida, que cai,
que se formam vários pequenos reinos, muitos desses reis germânicos vão se convertendo um a um ao cristianismo e ele vai se expandindo a ponto de chegar no ano 1000, tendo a Europa Ocidental como cristã. Todos agora crendo em Cristo, religião oficial. Abandonaram todas as outras religiões e tradições de uma vez? Não. Foi se misturando, se assimilando. Certo, meus amores? Nós vamos ter aqui a conversão ao cristianismo. Era uma questão política e não dependia estritamente de convicções pessoais do convertido, podendo ser feita pela persuasão pacífica, tratados diplomáticos ou pela força das armas. Era mais uma questão política se converter ao cristianismo. E muitos reis faziam isso para conquistar o apoio da Igreja Católica, usar a estrutura da Igreja Católica para governar, manter o controle social sobre a população. E muitas vezes isso era feito num acordo diplomático ou pela força das armas, tá certo? Fiquem atentos. O Reino Franco e o Império Carolíngio. Gente, por que, professor, que sempre depois que começa a Idade Média, que termina o Império Romano, a gente estuda muito o Reino Franco? Porque o Reino Franco, meus amores, é um grande exemplo do que está acontecendo na Europa. A partir dele a gente entende os outros processos. E além disso, o Reino Franco foi o único que, depois da queda do Império Romano, consegue reunir antigos territórios e formar um grande império de novo, abrangindo boa parte do que pertenceu ao Império Romano do Ocidente. E nós vemos também muito claro essa questão da aliança com a Igreja Católica, né? A Igreja Católica usa o Reino Franco como plataforma para crescer e o reino vai usar a Igreja Católica, usar toda a sua estrutura para administrar melhor o reino, para ampliar suas fronteiras e para fazer valer suas vontades, né? O Reino Franco foi governado por duas dinastias, a Merovingia, entre os séculos 5 e 8, e a Carolíngia, do século 8 até o século 9. A política de ambas foi de aproximação com a Igreja Católica. Carlos Magno e a dinastia Carolíngia reuniu grande parte do que foi o Império Romano do Ocidente. Suas ações consolidaram a expansão do Império Carolíngio, né? Iniciada por seu avô, Carlos Martel, e seu pai, Pepino, o Breve. Em 800, Carlos Magno foi coroado imperador dos romanos pelo Papa. Olha aí, meus amigos. Né? Protegido pelo Império Carolíngio, o Papa tornou-se independente do imperador bizantino, dando início ao afastamento das igrejas do Ocidente e do Oriente. Naquele momento, daquela cisma, né? O Império Bizantino, a Igreja Católica Bizantina vai romper com a do Ocidente, e aí nós vamos ter lá a Igreja Católica Ortodoxa, e aqui nós vamos ter no Ocidente a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a que temos hoje na nossa cidade. Tá certo? A unidade política e a recuperação econômica impulsionaram a cultura e a educação, fazendo surgir um movimento conhecido como Renascimento Carolíngio. Ele investe muito na cultura, na educação, tá certo, meus amores? Disputas pelo poder levaram os netos de Carlos Magno à assinatura do Tratado de Verdun, em 843, dividindo o Império em 3 domínios. Olha, o ápice, o grande apogeu do Império Carolíngio é durante o governo do próprio Carlos Magno. Depois de sua morte, vai entrar em decadência, tá certo, meus amores? Tá claro isso para vocês? Então vamos avançando aqui. Aí vamos ver o surgimento do modelo de sociedade feudal. Com o fim do Império Carolíngio, o poder real enfraqueceu-se e os nobres fortaleceram as relações de poder locais e estabeleceram laços de fidelidade, as chamadas relações de vassalagem. A vassalagem era instituída quando um suzerano, cedia, geralmente um feudo a um vassalo, que assumia os direitos sobre o feudo e tornava-se senhor feudal. Porém, ele era um senhor, mas era vassalo daquele que lhe doou o feudo, tinha obrigações com ele. Tá certo? Entre o sucerano e o vassalo havia obrigações recíprocas. O sucerano e o vassalo. Né? O sucerano tinha que proteger, respeitar e assumir a criação de seus filhos e demonstrar gratidão. Participar e os vassalos em troca, né? O que o vassalo fazia em troca? Participar das operações militares, auxiliar financeiramente e ajudar política e juridicamente. Para simplificar, eu sou um sucerano, certo? Dou um feudo a você, Guilherme, que está aí nos assistindo agora. Você vai se tornar senhor feudal, mas é meu vassalo. Você vai explorar o feudo, vai cobrar taxas, cobrar impostos, certo? Vai ter servos para trabalhar para você,
vai gerar riqueza. Em troca, você tem que me fornecer homens para o meu exército, me apoiar nas guerras e me dar apoio e pagar impostos a mim também, ajuda financeira, certo? Então é essa troca de bens baseada na fidelidade na palavra, tá certo? Lembra, gente, que a sociedade feudal, né, o feudalismo era um sistema político, econômico, social e cultural que vai perdurar na Europa desde a alta até o fim da Idade Média, até a baixa Idade Média, né? Político, por quê? Porque o poder estava descentralizado, dividido entre esses senhores feudais, baseado nesses acordos de fidelidade. O poder estava na mão dos senhores feudais. Eles criavam leis, impostos, certo? E administravam cada feudo. O rei teve um poder muito diminuído. Ele era apenas mais um senhor feudal e dependia destes para manter a unidade e o controle, ok? Era econômico por quê, professor? Porque vão basicamente se abandonar as relações comerciais. Vai ser voltado agora para a agricultura de subsistência, produzir somente o necessário, e cada feudo era autossuficiente, produzia tudo o que precisava durante a Alta Idade Média. Ele era social porque a estrutura da sociedade estava organizada a partir do sistema feudal, né? No topo da pirâmide nós tínhamos o clero, abaixo nós tínhamos a nobreza, os senhores feudais. No segundo estado. No terceiro, a maior parte da população, camponeses, servos, estavam presos à terra por fidelidade. Passavam a vida trabalhando em troca de um lugar para viver, de abrigo, comida e roupa, né? Então, gente, a vida do servo não era fácil, mas ele ia para lá com medo das invasões, da violência que estava acontecendo, que ninguém cuidava mais de ninguém, certo? E cultural, aí entra a Igreja Católica, que tem um controle cultural, o controle social, meus amores. Tem a questão, a Igreja Católica controla o conhecimento, né, a partir do teocentrismo, de Deus no centro. É uma sociedade extremamente patriarcal, o homem como figura central, a mulher não tem vez, certo? Violenta, tributária essa sociedade que paga impostos, extremamente desigual, não tinha mobilidade social. Se você nascesse filho do senhor feudal, o senhor feudal seria, se você fosse o mais velho, é claro. Se fosse filho de servo, servinho você seria. Então, ela não tinha mobilidade social e era extremamente desigual a sociedade. E violenta, né, para completar. Produção e ordens feudais. O senhorio, propriedade do domínio rural no feudalismo, as melhores terras pertenciam à igreja, à realeza e aos nobres. Nos senhorios era produzida a maior parte dos alimentos e artigos necessários à subsistência, à sobrevivência. O domínio senhorial estava dividido em, gente, senhorial aqui é a terra, é o feudo, é a grande propriedade do latifúndio. E como é que ele era dividido? Ele era dividido em reserva senhorial, manso servil e manso comum. Esses eram nomes dados às divisões do feudo, da fazenda, tá certo? O manso senhorial, constituída por áreas cultiváveis, né, onde podia se plantar, cultivar, o castelo, e olha aí, o castelo era a grande fortaleza, construída no alto para vigiar tudo, cercado por muralhas, por um fosso para dificultar as invasões, era lá onde se armazenava a produção agrícola, né, os grandes celeiros, era lá onde estava o depósito das armas, o ferreiro, tudo de valor ficava dentro do castelo, certo, meus amores? E quanto maior o castelo, maior o prestígio social do seu senhor, do seu dono, certo? Celeiros, estábulos, moinhos e oficinas artesanais. Toda a produção pertencia ao senhor, tudo era para ele. O manso servil, a área dos servos, né? Constituído pelo conjunto de terras cultivadas pelos servos, que deviam entregar parte da produção ao senhor pelo uso da propriedade. Já vocês vão entender tudo isso. Manso comum, formado por terras, tanto de uso dos servos quanto dos senhores. Dessas terras se retiravam madeira, frutos e mel, e nelas se praticava também a caça. Lembrando que durante uma época na Europa, os animais maiores só poderiam ser caçados para os senhores e os reis, tá certo? Os servos só podiam caçar animais pequenos, roedores. Olha a desigualdade em tudo. A sociedade feudal estava dividida em estamentos, ou ordens. O clero, os que oravam, os oratores, os nobres que guerreavam, e os trabalhadores, que eram servos, camponeses, trabalhadores urbanos, os que trabalhavam, né? Dizem que tem um poema que diz que na Idade Média havia os que rezavam, os que guerreavam, os que trabalhavam. Sociedade feudal. Cristandade e as cruzadas.
A grande cisma do Oriente em 1054. O clero do Império Bizantino rompe com a autoridade do Papa e funda a Igreja Ortodoxa. Né? Como eu disse a vocês. Lá no Oriente temos a Igreja Católica Ortodoxa. Aqui no Ocidente temos a Igreja Católica Apostólica Romana, que é que temos hoje em nossas cidades. As cruzadas, né? Expedições de caráter militar e religioso organizadas pela Igreja com o intuito de retomar a Terra Santa, de reconquistar Jerusalém para os católicos. Porém, outros interesses estavam escondidos aí. Meus amores, basicamente todas as terras da Europa já tinham dono. Dentro dessa lógica da sociedade feudal, só herdava o feudo o filho mais velho, porque o senhor sabia que o poder e o prestígio vinham do tamanho do feudo. Se ele deixasse dividir entre os filhos, o poder ia se acabar. Então muitos foram aí para as cruzadas atrás de terra para conquistar, cidades para saquear. Uns gostavam mesmo da vida na violência. Havia os que foram com interesse comercial, né? E haviam aqueles que iam pela fé mesmo, achando que assim conseguiriam um lugar no céu, ou estavam indo obrigados cumprindo pena, né? Ou servos, iam à força. Eles não conseguiram conquistar a Terra Santa. Foram 8 grandes cruzadas entre o século XI e XIII. Piorou a relação com os muçulmanos, mas foi a partir daí que se restabeleceu o intercâmbio cultural entre a Europa, Oriente e Ásia, cultural, de costumes, conhecimento e de mercado, né, meus amores? Novas rotas comerciais, novos produtos, as famosas especiarias, né? Os objetivos: ampliar o poder da Igreja Católica, expulsar os turcos muçulmanos de Jerusalém, restituir a unidade cristã, ou seja, unir de novo a ortodoxa com a católica, realizar o martírio em nome da fé cristã, conquistar novas terras para os nobres europeus. Resultados: fracasso em manter os reinos latinos no Oriente e a cidade de Jerusalém, fracassou. Desorganização da produção agrícola em vários territórios europeus, expansão da cristandade pela Europa Oriental, fim do domínio árabe no Mar Mediterrâneo, restabelecimento das rotas comerciais entre Europa e Ásia, revitalização das cidades com o crescimento das atividades comerciais, aumento das trocas comerciais e culturais entre o Ocidente e o Oriente, como eu estava falando para vocês. O movimento cruzadista e o resultado de suas ações impulsionaram uma série de mudanças que contribuíram para a crise do sistema feudal. Fortalecimento do campo e da cidade, né? O florescimento do campo e da cidade. A partir do século XI, houve melhorias na produção agrícola que possibilitaram o crescimento populacional, né? Tem mais comida, mais gente, estimulando assim o comércio e o desenvolvimento das cidades. Gente, não é que as cidades deixaram de existir não, mas elas ficaram pouco povoadas e o comércio foi praticamente extinto. Agora, com o sistema feudal bombando, lá no ápice, no apogeu, produzindo muita comida, a população aumenta, volta-se a habitar as cidades, né? Novas cidades vão surgindo entre um feudo e outro, cidades fortificadas chamadas de burgos e seus moradores burgueses, daí que vem burguesia, certo? E o comércio aos poucos vai ganhando força. Fatores que possibilitaram maior produtividade agrícola. Durante o feudalismo só se pensava na agricultura, então é lógico que o conhecimento, os investimentos foram voltados para isso. Então nós vamos ter inovações técnicas e novos métodos de cultivo que vão possibilitar o crescimento, tá certo? Da produção agrícola, né? A trelagem feita pelo dorso de animal, uso da charrua para arar a terra, moinhos de água e de vento. Agora são animais que estavam puxando o arado, e o arado agora não era mais de madeira apenas, tinha a peça da charrua de ferro que cortava a terra mais funda, misturando melhor os nutrientes, tornando o solo mais rico. Moinhos de água e de vento também ajudavam a triturar melhor os cereais e as sementes. Novos métodos de cultivo, né? Nós vamos ter aqui o sistema trienal de cultivo, cultivo de novas espécies de leguminosa, rodízio de solo e tudo mais. Consequências da revitalização do comércio. Nós vamos ter aqui a formação de feiras ao longo das rodas comerciais, feiras periódicas, certo? Disseminação do uso de moeda, desenvolvimento do artesanato, a produção de tecidos de lã, certo? Transformações ocorridas com a expulsão das cidades, crescimento populacional, migração do campo para as cidades, formação das guildas ou corporações de ofício, ganho de autonomia da burguesia com relação ao poder feudal e clerical.
burguesia cada vez mais vai enriquecendo e conquistando o poder. Renascimento do século XII, que já na Baixa Idade Média, né? Lembre-se que a Idade Média se divide em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Certo? A Baixa Idade Média, período da história europeia que se estende do século XI ao século XV, né? Crise do feudalismo, ressurgimento do comércio, das cidades. Porém, nós vamos ter epidemia, fome e guerra. As transformações no meio cultural e intelectual ocorridas no século XII foram chamadas de renascimento cultural. Né? Quais as áreas de conhecimento? Né? Ampliadas e aprofundadas, retomadas das obras clássicas gregos-latinas, contato com o conhecimento produzido pelos árabes. Vamos ter a criação de universidades, né? A função inicial, a formação de funcionários públicos e clérigos, fundadas em diversas cidades da Europa. Local de desenvolvimento da escolástica, tá, meus amores? Literaturas, obras escritas em idiomas vernáculos, desenvolvimento de novas formas literárias, como as cantigas de amor e os romances de cavalaria. Gente, esse período aqui, ele vai enriquecer muito as obras literárias. Nós vamos ter muitos contos cavalheirícios, cantados em cantigas ou escritos. Aquele período que vem desde o Carlos Magno até aqui, ele vai influenciar muito a literatura dos romances, os contos dos grandes cavaleiros, e vai influenciar nossa literatura de cordel do século XIX e XX, com contos cavalheirícios que se inspiravam nas conquistas desses cavaleiros, desses nobres. Tá certo, meus amigos? E a crise do mundo medieval, que vai levar à crise do sistema feudal e o ressurgimento de uma nova forma de sociedade. Fatores internos e externos levaram à desestruturação e à crise generalizada na Europa medieval, entre os anos de 1300 e 1450. A fome, né? Com a menor oferta de alimento devido às más colheitas, escassez de alimentos devido ao crescimento populacional. Lembra que a gente viu que estava produzindo muito, a população cresceu? Isso. Mas depois nós tivemos as cruzadas, que desorganizou a produção agrícola, secas, enchentes e a população aqui, ó, grande. E aí com pouca comida. Então, fome, meus amores. Peste negra, né? Causada pela bactéria transmitida pela pulga encontrada em roedores. Devido a uma higiene precária, na época, contribuiu para uma rápida propagação e a falta de conhecimento. Dizimou 1/3 da população europeia. Uma pandemia horrível. Gostamos de falar em pandemia, né? Mas a gente está vivendo uma, vamos se cuidar. As guerras também, né? Fome, guerra, peste, guerra, revolta também nos escravos e servos e as guerras. Uma das mais famosas, a Guerra dos 100 Anos, que durou 116, mas eles botaram 100 para arredondar, né? Entre França e Inglaterra por questões políticas e econômicas. Era a Inglaterra querendo herdar o trono francês também. A Europa Oriental, ataque do Império Otomano contra o Império Bizantino. Em 1453, os turcos otomanos vão conquistar Constantinopla, capital do Império Bizantino. Revoltas também, que eu estava falando, camponesas urbanas, vamos lá. As camponesas, motivadas pela indignação dos camponeses, com a tentativa dos senhores feudais de manter sua renda à custa da intensificação da exploração dos servos, meus amores. É claro, sempre vão explorar os mais pobres para continuarem ricos. Urbanas, relacionado ao controle das cidades, artesãos, camponeses e proprietários rurais ricos lutaram contra o aumento dos impostos e o pagamento de dízimos. Dízimo é o imposto pago à igreja, né? Oposição dos assalariados, tecelões e pobres às famílias ricas que governavam as cidades. A burguesia aproveitou-se da revolta dos despossuídos, dos pobres, né? Contra a dominação por outras classes, tentando equiparar seu poder econômico ao político. A burguesia se aproveita dessas manifestações dos mais pobres contra os nobres e donos de terra para tentar equiparar o seu poder econômico ao poder político. Certo, meus amores? E aqui nós temos a questão do Império Otomano, que vai afetar drasticamente esse modo de vida europeu. Por volta do século X, os turcos ocuparam a região da Anatólia. No final do século XIII, expandiram-se militarmente seu território e em 1453 dominaram Constantinopla, sede do Império Romano do Oriente. As regiões conquistadas tornavam-se províncias e pagavam tributos ao sultão, né? O rei do Império Turco Otomano, o sultão.
A administração do império seguia os preceitos muçulmanos e havia certa liberdade religiosa. Impedidos de comercializar com o Oriente, após a tomada de Constantinopla, os europeus buscaram novas alternativas pelo Oceano Atlântico. Aí a gente vai ter o processo de grandes navegações, expansões marítimas, pioneirismo Portugal, espanhol, chegada até a América. Tudo isso impulsionado pelo fato dos turcos otomanos terem invadido Constantinopla. E aqui a gente termina a aula 14, que fala da Europa feudal, do feudalismo. Uma grande revisão para vocês que já estudaram isso lá no 7º ano e estudaram também na primeira série do ensino médio, e a gente está revisando agora com vocês. Vai ter aula pelo Zoom, a gente tira as dúvidas, tá certo, meus amores? Qualquer dúvida, estou aqui. Depois a gente faz a aula 15 sobre o Império Bizantino, deixando vocês mais por dentro de tudo isso, tá certo? E aí a gente fecha História 2 e vai avançando de acordo com cada um e cada uma. Qualquer dúvida, manda uma mensagem, deixa um comentário aí no vídeo. Qualquer coisa, estou aqui. Fiquem bem, se cuidem, cuidem de quem vocês amam. Fiquem em casa. Beijo no coração de cada um e cada uma. E até a próxima, meus amores.